Meus queridos, hoje nós vamos conversar com Adilson Mirante, da M1 Alta Gerência. Ele vai dar dicas para quem busca uma recolocação profissional. Até já! Amigo Adilson, que prazer lhe receber aqui na minha casa, que alegria. Eu que agradeço, um prazer revê-la. Olha, faz tempo que a gente está tentando esse momento da gente e hoje deu certo. E tem muitas pessoas me perguntando, o que é que vocês vão falar? Então nós vamos começar contando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Vai ser um prazer. Conta pra gente, como é que tudo começou? Bom, eu sou psicólogo, formado aqui na PUC de Campinas, e me formei, fui para o mercado, e nisso a Danone tinha acabado de chegar no Brasil, montando uma fábrica nova em Poços de Caldas, e eles queriam contratar um diretor de RH, muito conhecido no Brasil, e que ele nem sabia que eles queriam isso. Eles queriam montar uma política de recursos humanos no Brasil, começando na fábrica de Poços, que era uma fábrica moderníssima, automatizada. Isso foi em que ano? Isso em 1978. Tá. E fui eu trabalhar na empresa. Chamaram, eu fui escolhido e entrei como selecionador. Comecei a fazer seleção, a fábrica entrando em operação. E nessa fábrica eu fiquei 5 anos, eu tive 5 promoções. No segundo ano, me deram área de administração de pessoal, de treinamento, de restaurante, segurança, e eu virei gerente de RH. Na época se chamava gerente de relações industriais. Isso mesmo, eu me lembro. E foi bacana, eu me senti muito bem, uma empresa fantástica, a Danone é uma empresa maravilhosa, ainda hoje. Daí eles compraram uma empresa em Bauru, de massas, eles iam lançar o tal do Frescarini, que foi a primeira massa fresca no Brasil, e me convidaram para montar essa política toda de RH nessa fábrica nova. Mudei para Bauru. E lá eu fiquei mais um ano, fiz o que tinha que fazer, mas eu tinha rodinha no pé de eu pedir demissão com 6 anos de empresa. Ninguém fazia isso naquela época. E sabe, pedir demissão. Eu falei, eu tenho que trabalhar em São Paulo, eu tenho que aprender a viver em São Paulo, pedir demissão. Eles não acreditaram. É claro, emprego garantido, carteira assinada, segurança total. O diretor de RH, o Reinaldo Chaguri, um cara fantástico, eu admiro demais. Nunca mais ele olhou na minha cara, ele ficou muito bravo comigo. Mas eu fui para São Paulo, com 28 anos, ser diretor de RH numa empresa nacional, numa indústria química de tinta imobiliária, no Parque Novo Mundo, na Zona Leste de São Paulo. Assim começou minha trajetória já como diretor de RH. Aos 28 anos? Aos 28 anos. Nossa! Com 4 anos eu fui convidado para ir para a Citrosul, que era uma missão muito pesada, empresa alemã na época, era o Grupo Eckes alemão, uma empresa fantástica também, em Matão. Saí de São Paulo, capital, era solteiro ainda, mas isso eu já estava com 33 anos. E fui para esse desafio no Citrosul, uma área corporativa, uma empresa gigante, foi fantástico. Eu tinha 320 funcionários embaixo da minha área. Até que um dia eu voltei para Campinas. Depois de 18 anos, 15 anos fora de Campinas, resolvi voltar e vim ser diretor de RH aqui em Vinhedo, na Globo Cochrane. O Roberto Marinho tinha montado uma gráfica sofisticada para revolucionar o mercado gráfico no Brasil. E eu tinha casado. Então viemos para Campinas, eu vim ser diretor de RH no Globo Cochrane, aqui em Vinhedo. A editora Globo precisava imprimir revistas offset com uma qualidade que no Brasil não existia. As gráficas brasileiras não tinham essa qualidade. No Chile tinha, por isso Cochrane era um grupo chileno que se associou com a Globo. E montamos esse projeto, uma fábrica moderníssima, uma estrutura de RH sofisticada. Pude fazer
tudo que eu sempre sonhei, tive aval. Foi provavelmente a primeira empresa no Brasil a contratar pessoas com mínimo segundo grau para a fábrica. Uma meninada de Vinhedo, de Senai, Sei. de 18 anos, Que ótima técnicos, oportunidade. mecânicos. Esses Ótima meninos foram oportunidade. fazer curso de treinamento no maquinário, que era alemão, sueco, americano. Que maravilha. Foram fazer treinamento de um mês em cada um desses países, voltaram motivadíssimos. Foi uma experiência fantástica. Até que em 3 anos depois, entrou um outro sócio, resolveram, que é a Stream International, do grupo Donnelly americano, e eles me convidaram para montar também esse projeto, mas já me liberando para mim montar um negócio meu que eu queria, que era uma empresa de recolocação, e deu muito certo. Em 6 anos a gente virou uma empresa muito grande. Adilson, antes de você contar da sua empresa de colocação, eu gostaria de saber qual é a função de um RH. Ou quais as funções, porque são tantas. Ou as principais. Eu sou de uma época onde eu sempre fui gerente, diretor de RH, eu sempre reportei a primeiro homem como RH. Na época, o RH não reportava primeiro homem. É que eu dei a sorte de trabalhar em empresas, sempre reportei a primeiro homem. Mas o RH não tinha muita importância naquela época. Hoje não, hoje o RH é estratégico. O RH ele tem que cuidar de desenvolvimento de pessoas. Imagine nessa pandemia, o que foi a missão de todo mundo, né? Todas as empresas do mundo. Mas o Brasil também evoluiu. O RH assumiu uma importância maior porque as empresas mudaram no mundo. O RH passa a ser um cara global, o RH passa a ser uma pessoa... Então, por exemplo, o Brasil hoje, na indústria, quem usa o meu serviço, na essência, é principalmente a indústria. Então, a indústria, aqui na nossa região, inclusive, é uma indústria que exporta para toda a América Latina, no mínimo. Então, aqui o RH hoje ele tem que falar inglês, espanhol fluente, ele tem que ter essa a capacidade de agregar essa cultura latina toda, de argentinos e chilenos e colombianos e peruanos e mexicanos. Então, isso trouxe uma crise de identidade num primeiro momento para as empresas, mas o RH aprendeu a lidar com isso. Então, essa é a missão do RH hoje, ser muito menos rotina de gestão, de administração de pessoal, e muito mais um RH estratégico. Se envolver com negócios, se envolver com decisões, as pessoas chaves, aonde buscar essas pessoas, como desenvolver essas pessoas, porque parece fácil. Eu tenho que contratar um diretor comercial para fazer venda na América Latina, ok, eu vou buscar um cara que tem inglês e espanhol. Não, esse cara pode ter que mudar para a Argentina amanhã. A família vai. Qual é a história de vida desse cidadão? Ele é um cara internacional, ele tem essa característica pessoal de vida familiar também. Hoje você ouve muito as pessoas, eu quero morar no exterior, eu quero trabalhar no exterior, eu quero estudar no exterior, mas não é todo mundo que... Eu tenho muito cliente que eu recoloco um cliente aqui de Campinas numa empresa no Paraná. Ou não precisa ir tão longe, não. Aqui em Ribeirão Preto, aí a família tem que mudar para Ribeirão Preto, a mulher não se adapta, porque tem dificuldade de ficar longe, o pai e a mãe estão idosos, é difícil você lidar com esse tipo de coisa. E desenvolver mão de obra internacional é mais difícil ainda, porque quanto mais você é uma empresa aberta ao mundo, mais você tem que ter executivos com essa visão global de cidadania e de experiência profissional. Mais exigente a empresa fica, mais ela cobra também resultado desses profissionais. Esses profissionais não podem mais parar de estudar, evoluir e crescer constantemente. É um jogo que não tem volta, que gera frustração, gera depressão, gera problemas emocionais nas pessoas. Excesso de trabalho, estresse. Tem hoje presidentes de empresa que ele é presidente de uma empresa
multinacional que tem uma base no Brasil, mas ele tem atuação na América Latina. Ele fica em avião toda hora. E ele não vê o filho crescer, às vezes. Tem um filho pequeno, o filho vai crescendo, e ele está sempre viajando pela empresa. Não é fácil lidar com isso. Então, tem algumas pessoas que têm facilidade para isso, porque a mulher também é executiva, às vezes, ou porque abre mão da carreira, mas acompanha o marido. Sim. E eu diria que metade das famílias não conseguem ter essa abertura. É difícil. E o papel do RH é esse. Como conciliar isso dentro da organização para que todos estejam motivados e sintam prazer de fazer o trabalho que fazem? Você esteve, então, de um lado da mesa, agora você está do outro, porque você fundou uma empresa chamada M1 Alta Gerência, é isso? Isso que é gostoso, né? Porque, na verdade, são 3 empresas. A primeira foram 6 anos, eu cresci demais, me separei do meu sócio, montei uma outra que virou uma empresa nacional, líder no mercado de recolocação. Vendi depois de 15 anos. E há 10 eu tenho uma boutique. Hoje eu não tenho sócio, eu tenho uma empresa com uma equipe maravilhosa. Mas nós, hoje, só atendemos altos executivos, pessoas já muito maduras, que estão realizadas. E esse é o grande prazer. Eu conheço o lado de lá, eu sei o que eles passam, eu fui executivo também. Então, eu sei lidar melhor com isso, eu sei como é o tipo de problema quando ele me traz uma necessidade de carreira, por um problema de dificuldade de adaptação na cultura daquela organização. Qual é o perfil dele? Aonde ele errou? Qual é a diferença entre a cultura da empresa que ele foi trabalhar, às vezes sem perceber? Qual a diferença entre os valores que ele tem, que a empresa que ele foi tem? E aí como buscar uma posição numa empresa que tenha mais singularidade ou familiaridade com aquilo que ele acredita como executivo. As pessoas estão exigentes também, mas as empresas também. Então, os dois lados estão exigentes. Como eu conheço o lado de lá, eu consigo ajudar, eu sei como resolver, eu já resolvi problemas de carreira desses profissionais em outras situações. 30 anos, né, fazendo isso já, mais 20 como diretor de RH, então... e é gostoso, porque eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas a mudar o foco da carreira. Às vezes a gente faz mudança de carreira radical nos profissionais. E você sentir que as pessoas reagem positivamente a esses conselhos, a essas decisões que são sempre difíceis quando você está mudando de estado, está mudando de país, ou você está voltando para o Brasil. Eu acabei de recolocar um cliente que voltou dos Estados Unidos agora, depois de 10 anos fora do Brasil. Eu faço isso com frequência. Tem muito brasileiro no exterior voltando, porque lá fora não está melhor que aqui. Concordo. Então, hoje o Brasil está melhor do que... Então, tem gente voltando, mesmo quem está nos Estados Unidos, porque também, às vezes, o executivo ele fica 10 anos nos Estados Unidos, cansa, porque aí os filhos nasceram. E os avós estão no Brasil, não estão vendo os netos crescerem. Existe aquela pressão de voltar e voltam. E aí me procuram. E eu sou conhecido por fazer esse tipo de trabalho, normalmente desse mercado multinacional. Eles me procuram, né? E Adilson, você tem observado que essa geração muito jovem está atingindo altos postos. Como que é proporcionalmente a faixa etária dessa alta gerência que você faz a colocação? Para virar gerente, eu sou um caso precoce, mas não era assim na minha época. Então, o cara virava gerente há 30 anos atrás, com 40 anos. Hoje ele vira gerente com 27. Nossa. Com 28, com 30. Então, porque ele tem uma experiência mais rica também. Então, as pessoas não tinham muito poder nas empresas. O poder foi distribuído dentro da organização.
A internet, a comunicação globalizada, ela trouxe o conhecimento para todo mundo. Que tem um celular, ele tem conhecimento com qualquer assunto, ele tem esse poder hoje. Hoje ele não precisa que alguém dê isso para ele. Ele adquire esse conhecimento sozinho, pelo celular. Então, as pessoas estão mais poderosas, estão mais experientes, mais cedo, e as empresas também querem contratar as pessoas mais novas para ter mais tempo de crescimento e poder desenvolver essas pessoas por mais tempo. Então, essa é uma revolução que não para de acontecer. Tem um limite isso? Não sei. Com toda a minha experiência, às vezes tem perguntas que não têm respostas. A gente não sabe para onde caminha, qual é o limite dessas coisas. Eu sei que hoje as pessoas que chegam até nós são pessoas formadas nas melhores universidades, mas hoje você tem um engenheiro que se forma aqui, numa boa universidade aqui na região, já sai formado com inglês e espanhol e já começa numa multinacional com responsabilidades que antigamente, quando eu me formei, não tinha. Né? Então, hoje as empresas dão mais esse espaço. É difícil para as pessoas sem experiência já receberem esse tipo de responsabilidade maior? Não. Por quê? Porque esses jovens têm um volume de informação que a Maior. gente não imagina. Eu uso como exemplo meu filho. Meu filho fez Direito na FACAMP. Então, ele se formou em Direito. Mas ele hoje é o meu gerente jurídico, administrativo, financeiro, e ele conhece de finanças como eu. Quando eu convidei ele para vir trabalhar comigo, isso fazem uns 3 anos, eu tinha um sócio que era diretor financeiro de multinacional. E a gente tem uma empresa, eu sou uma consultoria, não sou uma estrutura sofisticada, difícil de gerenciar na área financeira. Contratos e fornecedores, tudo isso. Mas aí meu sócio saiu e ele Assumiu. se propôs a assumir. Eu falei, pô, mas você não é financeiro. Mas ele veio. No primeiro mês, ele já fechou um relatório financeiro. Meu ex-sócio ainda estava acompanhando para fazer a transição com ele. Os relatórios dele, perto do meu ex-sócio, que sempre trabalhou e fez carreira, ele era diretor financeiro de multinacional. Impressionante. Acredito. Ele era recém-formado, tinha 1 ano e meio de formado, tinha trabalhado no escritório de um amigo de advocacia, estava só recém-formado, mas é impressionante como eles têm um volume de informação, de formação nas boas universidades, a FACAMP é uma universidade fantástica. E de curiosidade, porque Mas com você se espanta do que eles hoje são capazes pelo volume de informações da internet. Do celular, da vida. Eles sabem Tudo. todo tipo de assunto e debatem conosco e acham que sabem mais e a nossa experiência fica pequenininha, né? Não serve para muita coisa hoje. É bacana isso. Agora, com a sua experiência, que dicas você daria para quem está procurando uma colocação profissional? Estou falando do meu mercado. Tá. Eu trabalho com média e alta gerência, então fica claro que eu estou me referindo a esses profissionais. É não ter medo de ousar, de querer enfrentar situações novas, porque todo mundo que eu faço um programa de recolocação, quando ele chega na primeira reunião, fala assim: tudo que você já aprendeu, você tem um currículo bacana, você já tem uma boa experiência. Agora, o que vai acontecer, eu não sei que empresa que nós vamos, que você vai acabar se recolocando, que cargo, que salário, mas eu sei de uma coisa, vai ser alguma coisa que você nunca fez. Vai ser diferente de tudo que você fez. Você vai usar a experiência que você tem, mas vai ser de outra forma que você vai ter que agir, a nível de comportamento, a nível de maturidade, a nível de diversidade cultural das empresas hoje, e vai ser cobrado por tudo isso. Então,
É a única certeza que nós temos. O que você vai fazer no próximo cargo, na próxima empresa, vai ser diferente de tudo que você fez. Então você tem que ter a mente aberta, não pode ter medo, tem que enfrentar, humildade para aprender. Eu diria que são as coisas principais, para quem já tem experiência, já tem cargo gerencial, né? Adilson, por que você escolheu o segmento de alta gerência? Na verdade, foi acontecendo. Quando eu montei a minha primeira empresa, o produto recolocação estava chegando no Brasil. O americano que inventa essas coisas, sempre, né? Sempre. Na administração, a gestão de administração no mundo é sempre as tecnologias em marketing, vendas, em administração geral, o americano que inventa os conceitos de RH, de gestão, enfim. E quando esse produto veio para o Brasil, as empresas vendiam recolocação, mas não indicavam as pessoas na vaga. Foi assim que eu resolvi montar uma empresa onde eu tinha que ter vagas para indicar para o profissional. E assim eu fui tendo sucesso, fui dando certo, a eficiência do programa foi sendo melhor do que a concorrência. E ao longo dos anos eu percebi uma coisa. Eu recolocava um supervisor como gerente no início, a gente fazia programas de recolocação para todos os níveis. Eu recolocava um supervisor como gerente. 4 anos depois ele voltava, de gerente virava diretor, depois ele virava diretor-geral. E o meu cliente sempre voltava. Que bacana. E ao longo desses 30 anos, os meus clientes foram virando diretores. Presidente. Sempre voltando. E as empresas de recolocação surgindo também, a concorrência foi surgindo. Naquela época tinham poucas empresas de recolocação no Brasil. Eu fui uma das primeiras. No interior foi a primeira, praticamente. Mas chega uma hora que você tem tanto cliente voltando, e todos já são gerentes, sêniores e diretores, e todo mundo, mais empresas atuando em outros níveis, eu mudei de nicho. Então eu resolvi só fazer alta gerência, porque ninguém faz só alta gerência. Mas eu faço só alta gerência, lógico. De vez em quando eu tenho que atender o presidente da empresa que manda o filho recém-formado, quer que eu ajude, mas são exceções. Eu faço só alta gerência hoje porque é o nicho que acabou ficando uma demanda do meu próprio mercado, dos meus clientes. 50% dos clientes hoje que eu atendo mês a mês, casos novos, são ex-clientes. 50%. Que maravilha. E 50% são indicados pelos ex-clientes. Então, isso se chama confiança, credibilidade. Então, hoje eu faço presidente, porque ele já é presidente, ele continua querendo uma vaga de presidente, é o diretor comercial, o diretor internacional de qualquer área, diretor de RH, diretor financeiro, mas virou um nicho. Sempre que você, quando tem um negócio, se atende um nicho, você é diferenciado e fica mais fácil, fica mais difícil para o concorrente te acompanhar quando você é especializado em alguma coisa que ninguém é. Concordo. Obviamente, isso virou Sua marca, uma diferença sua marca também registrada. nossa. E por que o M1? É o nome da sua empresa, é isso? O M de Mirante, que eu gosto de ser líder, eu gosto de ser bem reconhecido, graças a Deus temos sido. Quais, Adilson, os serviços que a M1 oferece? Hoje o carro-chefe é a recolocação, nós temos feito seleção também, sempre nesse nível de média e alta gerência. E hoje nós temos já há mais, diria, 17 anos, fomos uma das primeiras empresas no Brasil também, um programa de coaching. E agora nós estamos fazendo mentoring também. Eu, especialmente, faço mentoring para pessoas de vários níveis, que é orientar as pessoas na tomada de decisão na carreira. Às vezes a pessoa está trabalhando, ela está empregada, ela tem uma dificuldade de se movimentar na organização ou de tomar decisões pessoais, de vida pessoal e de vida profissional. Então, o mentor é isso, ele diz o que a pessoa deve fazer, se ela vai fazer ou não. E o coaching,
como ele deve fazer. Eu tenho duas pessoas extremamente especializadas, doutora em coaching, psicanalista, que faz esse tipo de trabalho. E agora nós vamos entrar com treinamento gerencial também. A demanda existe, o mercado está carente, as pessoas, as organizações. 2 anos de pandemia, com as pessoas em casa, fora do escritório. Mudou tudo, revolucionou. As pessoas nas fábricas, as fábricas continuaram funcionando, o RH em home office, as pessoas ficaram carentes, com muita demanda, com familiar com Covid, enfim, foi muito difícil. Então agora essa demanda de carinho, É importante. esses profissionais, principalmente, o nível gerencial da empresa, que tem que motivar o time, que tem que trazer todo mundo, porque a retomada significou todo mundo querendo tudo ao mesmo tempo. As fábricas não estavam preparadas, então a cadeia de suprimentos mundial sofreu um baque com isso. Está diminuindo esse problema, mas ele ainda existe. A guerra da Ucrânia piorou um pouco também em alguns tipos de matérias-primas, mas as pessoas estão carentes e os RHs estão agora percebendo a necessidade de investir em desenvolvimento, treinamento, colocar as pessoas dentro de uma sala e ouvir as demandas pessoais, demandas profissionais, porque tudo foi travado. Promoção foi travada, contratação foi travada, as coisas, essa vida pessoal ficou travada. Então agora estamos destravando e as empresas também e investindo em treinamento, todo mundo. Que beleza. Isso está bacana de ver as empresas dando esse ombro, né, que as pessoas estão precisando. E Adilson, tanto as empresas o procuram quando querem uma colocação de um profissional, como também o próprio profissional vai até a M1 e procura por vocês. Como é que costuma ser esse processo? É simples ou não? A maioria das multinacionais, quando ela desliga um executivo, ela oferece esse tipo de programa. Mas os programas que são oferecidos hoje, nesses grandes grupos para altos executivos, são programas compactos. As pessoas querem um programa mais personalizado. Eu atendo pessoalmente esses altos executivos. Eles querem esse tipo de sofisticação no atendimento. Então, o trabalho que nós fazemos, ninguém faz praticamente. Então, a empresa às vezes vai desligar um executivo, ele já avisa, eu quero fazer na M1, não quero outra empresa. Então, a gente atende muito esse tipo de demanda. Mas a gente não fica no mercado vendendo para as empresas. Os executivos, desculpa a falsa de modéstia, todo grande multinacional aqui no interior, por exemplo, se pegar o raio de 100 quilômetros de Campinas, todo mundo conhece a gente. Em alguma empresa dessa eu pus um diretor financeiro, um RH, um gerente de fábrica, um diretor comercial, um CEO. As pessoas nos conhecem também. Então, eu tenho essa demanda de empresa, mas as pessoas físicas me procuram. Eu faço muito também o seguinte, pessoas que estão trabalhando e querem mudar de empresa. Então, eu tenho uma conexão muito forte com o mercado. Então, eu consigo recolocar um executivo que está trabalhando e ninguém pode saber que ele está no mercado, e eu tenho que buscar uma posição para ele de forma bastante cuidadosa. Ninguém pode saber que ele está querendo mudar de empresa. E isso é uma demanda muito grande. Tem pessoas que chega a hora que vê que não dá mais, que não tem mais motivação, ou ele vê que a empresa mudou de dono, ele vai perder o emprego, ele percebe isso antes, ele me contrata. Então, tenho que buscar uma posição para ele sem ninguém saber que ele está no mercado. Então, essa é uma demanda de pessoa física que a gente tem bastante. Eu diria que 1/3 dos meus clientes vêm de empresas que me pagam para isso, 1/3 são ex-clientes, e 1/3 são profissionais que estão trabalhando, querem mudar de empresa. Alguns estão em outros países, querem voltar, estão voltando para o Brasil. E a gente deixa isso claro para o profissional. Tem que fazer com planejamento, né? Não pode ficar só achando que
buscar vaga no LinkedIn resolve, que não é necessariamente assim que funciona. Adilson, você fez o lançamento de um livro, se eu não me engano, é Carreira e Pós-Carreira? É isso? Eu lancei um livro há um ano atrás sobre Aliás, como se manter empregado depois dos 60 anos. aliás, no dia do lançamento do seu livro, era um mundo de gente. Eu acho que todo mundo que você colocou em todas as empresas foram te prestigiar. Tinha filas e tinha mais fila filas e mais filas. Tinha fila de 40 minutos, foi... Não é uma delícia isso? Eu fiquei até apavorado, porque aí eu tinha que correr com o autógrafo, porque eu via aquele mundo de pessoas, amigos, né, clientes, muitos são amigos. Maravilhoso. E naquela fila, mais de 30 minutos, né, aquela fila imensa. Uma livraria muito grande lá no Dom Pedro, no Shopping Dom Pedro. Foi bacana. Uma consagração para um profissional que acaba verificando quanto as pessoas gostam de você, do trabalho que você desenvolveu. Estou escrevendo mais um livro agora. Vou lançar daqui a pouco. Qual é? Podemos saber? Depois eu conto. Então tá bom, um segredinho nosso. Adilson, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos voltar mais vezes com muitas novidades para o mercado, se Deus quiser. Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer em vê-lo. Obrigada, querido.